Eu comecei a assistir a Akame ga Kill puramente porque eu estava com meu amigo José e meu passatempo favorito com esse gordo é assistir qualquer coisa que pareça ruim, principalmente se for anime, pois anime capricha pra ser ruim, tem aquele jeitinho meio então geralmente é hilário. Obviamente tem que ser dublado, porque o foco tem que ser em fazer piada da obra, não em ler legenda. Então quando eu vi que a Akame ga Kill estava dublado, eu sabia que no mínimo seria uma obra tão idiota que é engraçada, pois eu sabia que era uma obra violenta. Já tinha lido o primeiro capítulo do mangá e sempre que tem uma lista de muita gente morrendo em animes, o Akame ga Kill tá lá no meio. Mesmo sabendo que teria muito sangue e coisas terríveis, na imagem da Netflix tinha uns Power Rangers super valorizados, tentando ter uma estética maneira, tipo Persona. Só que bem merda. Já que os personagens só têm tons da mesma cor e só olhando para seus designs, dá pra perceber mais ou menos quem eles são. Não porque os designs são bons, mas sim porque são clichês, aqueles clichês usados em exaustão no mundo dos animes. A única que se salva é a Kami. A cor vermelha se destaca muito nela, não só o preto. Então é mais um contraste de vermelho e preto do que tons da mesma cor, que nem a Mine, que é só 50 tons de rosa. E sabe qual é o mais curioso? É que foi uma jornada surpreendente assistir esse anime. Com certeza não era só o que eu esperava. Claro que muitos dos meus preconceitos estavam certos, mas a Akame ga Kill tem um pouquinho a mais que foi o suficiente para eu não conseguir parar de assistir, só pra ver aonde essa história ia dar. Então apertem os cintos porque o piloto se afogou. Não, pera aí, essa é a análise definitiva de Akame ga Kill. Acho que eu errei o título do filme. Bom, daqui em diante terá spoilers, então esteja avisado. O anime de começo tenta ser uma superversão da fantasia clássica em animes, fazendo um protagonista muito clichê, com motivações clichês, monstros e modo de lutar clichês, tudo feito de forma mais sem graça possível. Mas de propósito, haha! Só pra te pegar na culatra, pois quando o Terui vai pra capital, Terui é o protagonista, quando o Terui vai pra capital conseguir dinheiro pra sua vila pobre, ele sem querer se divide desse grupo e depois perde dinheiro por ser enganado. Oh não, a vida não é tão fácil assim, Terui arrombado. Daí vem uma ricaça que não lembro o nome, então vou chamar de nada suspeita. Ela chama o Terui pra casa e quem nunca pegou um pobre pra cuidar, né? Só que aí vem um grupo de assassinos destruir os salvadores do Terui. Minha nossa, são os Night Rages que estão tentando destruir o governo. Acho que já deu pra sacar, né? Obviamente os ricos são os merdas e mataram os amigos do Terui, e os Night Rages são justiceiros injustiçados. Essa frase é meio idiota. Enfim, o anime te faz esperar uma coisa para depois dizer que todo o seu pré-julgamento é tolo. O mundo não é preto e branco, mas sim tons de cinza, e essa é uma trama política com assassinos e nada é o que parece. Falando assim parece maneiro, né? Mas se liga na rica falando do pobre. Vocês são um bando de caipiras completamente imprestáveis! O rebanho daria na mesma! Eu posso fazer o que eu quiser com gente assim, não é? Até aquela mulher, mesmo não passando de um animal, tinha um cabelo todo liso! Quem ela pensava que era enquanto eu fico aqui com esse cabelo horrível? Por isso sofreu o máximo possível de... E como eu não tenho preconceito com pobre de merda, não tenho. Pra mim, pobre e ser humano é a mesma coisa. Uma vez eu até sentei de um lado de um pobre. E não vomitei, hein? Isso são tons de cinzas? Ela obviamente só é do mal, mas essa é a questão do anime. Ele te vende uma subversão no primeiro episódio, mas ele é totalmente clichê e muito pouco criativo. Parece que no final das contas o primeiro episódio serviu só pra dar um choque barato em quem assiste. Assim os vagabundos ficam pra assistir o resto, porque sei lá, é adulto. Sangue. Mas prestando atenção verdadeiramente no que está na tela, os personagens são extremamente preto no branco, as nuances não existem, salvo algumas exceções, assim como toda a história de Akame ga Kill só tem exceções. Acho que esse anime pode ser chamado de Star Wars subversivo dos animes de fantasia, já que é nitidamente uma história do bem contra o mal, mesmo que às vezes tente enganar. Tu vai entender isso mais pra frente na análise. Só gosto de enfatizar que o primeiro episódio inteiro grita, não é o que parece! Só que na verdade é o que parece. Afinal, quem achou que os ricos eram legais e os assassinos do mal? A partir do momento que o Terui entra pra Night Raid, o anime vira uma apresentação do seu universo e núcleo de personagens, pois Akame ga Kill é uma trama política, mas que é muito sobre o micro e não o macro. Akame ga Kill foca em personagens chaves, tudo é direto e reto, simples e conciso, porém tem um fator que deixa tudo mais idiota, é o fato da narrativa não lidar com a história de forma micro, pois mesmo sendo um grupo específico de assassinos designados a fazer tarefas específicas, tipo, eu sei que a Night Raid é importante, mas ainda são um grupo de
de menos de 10 pessoas com traumas. E a narrativa tenta deixar tudo grandioso demais, como se fosse algo complexo, fazendo muito drama com a história de cada um dos membros da Night Raid. Qualquer luta nesse anime é decisiva e épica, sempre fazendo essas cenas que eu esqueci o nome, são basicamente para enfatizar um momento muito importante e que foi inventado na Shita no Joy. Mas isso acontece o tempo todo, então no final nada é importante, porque tudo é tratado de forma muito importante, como se fosse uma grande história, mas que sempre fica no seu meio. E o anime fica forçando carisma dos personagens, forçando até o que eles podem representar. Grande exemplo é a cena de introdução dos personagens, que deveriam ser a alta elite de assassinos, mas eles se expõem facilmente ao inimigo e muito fazem nada além de fazer pose, mostrando assim que o anime só quer te mostrar como eles são incríveis e como eles são não sei o que, mas na verdade eles só são um cara, sei lá, uns caras aleatórios fazendo pose. É estranho. No final a gente nunca entra realmente nos seus introspectivos e nunca tem uma discussão real do que toda a situação representa pra cada um, pois como eu disse antes, o anime foca mais em fazer lutas que pareçam as coisas mais importantes do mundo, como se eles perderem tudo irá mudar e se eles ganharem tudo irá mudar, mas na verdade nada muda e a gente não entende mais os personagens e o que eles pensam da situação, porque eles não têm tempo pra pensar na situação, que eles estão fazendo as lutas que irão mudar tudo. Não deixa de ser engraçado o fato deles terem na verdade tempo pra pensarem, mas ao mesmo tempo eles não têm, eles nunca pensam, como se sempre tivesse um clima de tensão. Não é eu que tô me contradizendo, pode dizer que não é tudo isso, mas realmente não é tudo isso. Não sou eu que tô falando merda, é o anime que se contradiz, é maravilhoso. Isso faz com que eles estejam sempre muito distantes e o anime tenta tanto dar um peso enorme para cada um deles, que no final nem tem como levar a sério, já que não há contraste com nada. Como eu disse, a história é muito pequena e foca em poucos elementos da guerra. No final são os Night Raids versus a principal força do Império, não tem mais nada, então não tem como os Night Raids representarem alguma coisa, já que não existe nada além deles, pois o anime só foca neles. Então por que tudo tem que parecer tão grandioso, como se a gente estivesse na porra de uma Marineford, sendo que a gente não tá na Marineford, a gente tá na porra do Imperdal. Que exemplo, hein? Só quem viu One Piece vai entender. Tipo assim, usando de exemplo de novo aquela pose que eles fazem lá na introdução deles, os Night Raids, eles estão posando pra quem? Se só existem eles nesse anime, a gente não conhece o povo, a gente não sabe qual é a reação de todo mundo para com os Night Raids. Pra quem eles estão posando o anime inteiro. Às vezes aparecem uns figurantes, mas é isso, não sai disso, são os figurantes. E esses figurantes nem aparecem na guerra final, na parte final. Então, pra quem vocês estão fazendo pose e fazendo frase de efeito o tempo todo? Se só vocês existem nessa merda. Que essa paranoia deixa tudo grandioso, faz com que a discussão política seja ignorada e a interação dos personagens como pessoas também são ignoradas. E tudo se resume a ação e violência, tanto que quando chega um personagem como o Urun, que questiona os métodos dos dois lados, toda a sua proposta de discussão adivinha? Ignorada. Pois algo maior está acontecendo e vai se fuder anime. Mas quer saber? Akame ga Kill não impactar como crítica não deixa de ser engraçado. Afinal Akame ga Kill é uma crítica direta ao governo da Coreia do Sul. É Coreia do Norte, seu xenofóbico! Mais especificamente o governo do Kim Jong-un. Não sei como não explodiram o estúdio que fez o anime. Nem sei porque ninguém fala disso. É só porque a criança não é gorda? Também deve ser porque no final o anime se peidou na crítica, mas ainda é uma crítica. Só que curiosamente, mesmo todos os personagens minimamente maus, com uma pitada de cinza em sua concepção, agem como completos psicopatas, mas o Imperador Criança é o único que no final mostra ter consciência. Você pode falar que ele era uma criança manipulada, mas pelo amor de Deus, não é possível que ele não via as torturas que aconteciam no seu castelo, ou sei lá, ele não via que jogar laser numa cidade destrói tudo, e ainda continua sendo a porra do Kim Jong-un. Olha essa merda aqui, tem toda a estética de palácio da Coreia do Sul, porra. Olha a Coreia do Norte. Pera aí. Tem toda a estética da Coreia do Norte, pelo amor de Deus. Aliás, falando de tortura, toda hora tem um louco falando de tortura, dor e gritos, mas nunca vemos ou escutamos isso. Não sei se é pra mostrar que todos disfarçam ou se é o fato da construção do mundo desse anime ser uma merda. Tu
Falando sério, é muito bizarro como a Cub Ga Kill aparenta se importar com estética e com construção de mundo, mas não tem consistência nenhuma. É um mundo medieval genérico de RPG Maker, mas a Knight Raider tem um visual super moderno e colorido, tendo fones de ouvidos que não servem pra nada. Tem essa mina que quando apareceu eu fiquei em pânico, porque tem uma menina de uma metrópolis lambendo uma desgraça de um pirulito numa história de fantasia medieval. Vai tomar no cu. Ela tem uma roupa de colegial, não é uma roupa de alto classe da época, é claramente uma roupa de colegial. E cacete, de novo fone de ouvido. Isso é uma ofensa para os caras que fizeram os figurinos do Senhor dos Anéis. E na moral, pra uma história de violência, tudo é muito colorido e limpo, hein? E não me venha com um papinho dizendo que isso é pra dar contraste com a violência. Sério, meu irmão, as cenas de violência são só muito secas e mal feitas. É o cru da violência, não muda a direção. E quando eu disse cru, eu não quis dizer que mostra a visceralidade da violência. Eu quis dizer que não muda a direção, não tem criatividade no gore, mal muda os tons das cores, não tem detalhe nas expressões e nem nada. Na moral, não tem contraste para uma cena normal e uma cena de violência, além de escurecer um pouquinho a imagem, quase nada. E sei lá, às vezes chove, só que chover pode lembrar drama e várias coisas. E só porque tá chovendo não quer dizer que, nossa, como é chocante. Tomar no cu, lágrimas somendo na chuva. E o pior de tudo é que tem outras cenas no escuros que tem a mesma tonalidade das cenas que eram pra dar horror. Até Evil Dead, que foi feito com R$2, tem mais criatividade pra matar seus personagens. Já todo o resto do universo, que não seja os visuais questionáveis, são só pobres e faz que os telespectadores suponham muita coisa, já que a história é tão clichê que muita coisa a gente conclui como funciona. Isso sendo o exato contrário do que o primeiro episódio apresenta sobre não fazer pré-julgamento do que são as coisas. É uma história política onde não explica a política. Nossa senhora, tipo, o que sobra é a ação e os personagens, além da mensagem que eu posso dar uma sugada que nem alguém suga uma pedra pra sair leite. E quando falamos da mensagem de Akame ga Kill tenta passar, eu só consigo imaginar uma história que fala sobre quem deve ter as armas e como elas podem ser usadas pela nação, já que tudo gira em torno das armas imperiais e só os indivíduos com elas conseguem agir numa guerra, quer dizer, nessa guerra, onde a ditadura é inimiga pois não protege o povo e quem deve ter as armas são aqueles que protegem, como a Night Raid. Mas o anime inteiro enfatiza o fato deles serem assassinos e toda hora que o Terui mostra a inocência, todos faziam questão de fazer cara de mal e falar malvadamente e tal. Isso juntamente ao fato do anime demonstrar grande importância à função das armas imperiais, faz eu pensar que no final a mensagem é que as armas são importantes para proteger a nação da guerra. E os atos horríveis como a extrema violência são necessários para destruir o grande mal enraizado na cultura humana, mas que seja pelas pessoas e não pelo prazer, e que a guerra sem sentido ganha o sentido no momento que é para proteger. Tanto que a maior figura de mal, o ser mais horrível e condenável do anime é Asdeath, o personagem que mata por prazer e não por necessidade ou sobrevivência, que vê a guerra como uma diversão, seguindo instintos primitivos da humanidade que não tem lugar numa sociedade civilizada. Poder não foi o que corrompeu, a Asdeath sempre foi assim, pois os problemas não são as armas, mas sim os portadores. É como se o anime não quisesse ser hipócrita e dizer que a violência não leva a nada e que tudo isso é desnecessário. É como se quem tem armas para proteger o povo deve estar preparado para usar da violência, mas não gostar dela. É legal ter essa ênfase no matar é errado, mas é necessário. Que tá, é uma mensagem meio conturbada, mas vendo o contexto que ele quer falar, que é sobre guerra, faz sentido. E é menos sobre é necessário, então vamos fazer azar, e é mais sobre temos que pecar e levar isso com nós. Esse é a única coisa que a gente pode fazer como protetores, como usuários das armas, sabe? E de novo o anime meio que se contradiz nisso, porque quem bota essa coisa aí, tenta mostrar a inocência, tipo, a gente vai matar pelo bem, e os pessoal fala não tem bem em matar, é o Tatsumi, e todo mundo fica depois chupando o pau do Tatsumi, falando que a ideologia dele é que mantém eles, ou algo do tipo. Então, no final das contas, sai desse bagulho meio cinza, meio complexo pra discutir, é mais um bagulho tipo, a gente tem que matar mesmo, é foda matar, que merda matar. Mas eu acredito que somos muito do bem.
Então não sei, é um anime estranho. Então sim, no final das contas a Akame ga Kill tem a mesma mensagem de Shingeki no Kyojin. Armas são importantes, pois guerras sempre vão existir, mas diferente de Shingeki, que parece um panfleto de alistamento do exército japonês, soando só fascista e bobo, afinal não é como Shingeki tenha nos trazido uma reflexão sobre a guerra. O final é literalmente, olha gente, guerra existe, precisamos guerrear. Mas a Akame ga Kill tem uma mensagem bem mais inocente, que não ofende, pelo menos a mim, pois sempre é falado que matar é errado e no final a pureza salvou o dia, e o anime sempre pensa sobre o povo e não sobre os grandões no poder. Mesmo que o povo não tenha voz de verdade, esse é um anime ruim, não se esqueçam disso. Só que diferente de Shingeki, a Akame não vai e mata todo mundo por causa de ideologia, e também Shingeki é mais uma questão racial do que política. E de novo, ela não matou, ela não fez um genocídio, ela queria salvar as pessoas. A Night Raid queria salvar as pessoas. O Eren e a Força Jäger são só um bando de filha da puta. E a maior representação disso é a Akame. O que é certo, diga-se de passagem, o anime se chama Akame ga Kill por algum motivo. Então ela tinha que ter alguma ênfase no significado ou em alguma coisa dos episódios. Ela não importa, podia ser Terui no ga Kill. Mas como a Akame... Mas eu vou dizer agora porque a Akame é importante, digamos, tematicamente. A Akame é basicamente a personificação da ideia do anime. A maior assassina tem literalmente o poder de ficar mais forte quanto mais gente mata. Mas que isso deixa uma marca no seu corpo que atrai dor constantemente, mas que graças a esse poder ela conseguiu destruir o mal maior. E o anime é sobre isso, fogo contra fogo, violência contra violência, a única solução. Mas o mais importante é não gostar do que faz e ter consciência que isso é errado. O final é a Akame falando que odeia matar e que levará seus pecados com ela, e SDF falando que vai fazer outra guerra por diversão. Mas se perguntar o propósito da guerra e o lugar do indivíduo na guerra, é algo bem legal. Esse fator de reflexão foi um dos motivos de eu ter assistido até o final. Pena que é tudo feito de maneira mais medíocre possível, então eu sei que posso estar forçando a barra pra tirar uma reflexão desse anime, então qualquer coisa. E novamente a Akame ga Kill é a personificação do pior da série, olha lá, ela é da mensagem do pior da série. Realmente a Akame ga Kill faz sentido o nome do anime. Sendo ela é uma personagem com bons conflitos, mas que se resume aos estereótipos. E a personagem é tão vazia que não oferece nada ao anime direito, então 90% do anime ela não aparece ou não é relevante. E na real, a Akame menos parece uma traumatizada e mais uma menina que foi criada por lobos, já que sua personalidade é totalmente normal, tirando o fato dela não conseguir expressar seus sentimentos e ela não saber como se comportar socialmente. Características essas mais associadas ao Tarzan do que um soldado traumatizado. E a SDF, a apresentação dela é simplesmente hilária de ruim. Eu fiquei tipo, eu queria muito gostar da SDF, ela tem tudo que eu gosto, ela é gostosa, ela é dominatrix, ela tem cabelo azul, ela é de gelo, só que mesmo assim ela tenta tanto nos impressionar na apresentação que eu fiquei só tipo, SDF, para, meu, não precisa de tanto, vai com calma, vai singelo, vai verdadeiro. E no final, quando ela começou a ser menos exagerada, realmente eu comecei a gostar dela. Mas ela é uma porra que nem a Akame, o não exagerado dela é bem Ed e bem merda, mas eu fiquei tipo muito feliz porque ela começou a relaxar mais comigo, sabe? Não precisa me impressionar, isso só me dá mais vontade de... Acho que eu tô passando dos limites. No final das contas, os melhores personagens foram aqueles honestos que abraçaram seus estereótipos, não se importando com sua simplicidade e dando atenção à substância. Como a Mine, que é uma tsundere com comportamento super exagerado, algo que nada me lembra uma assassina, mas ela é assim porque a munição da sua arma são as emoções, então ela precisa exagerar o que sente pra ter munição. Isso já dá uma nuance interessante, que não é usada pra nada, mas deixa a dinâmica mais natural e meio que dá uma... nuance. E o fato dela e o Terui terem tido os principais clichês de casais e terem terminado como um casal de fato é muito refrescante no anime. E o Lubok também é muito bom. O personagem conta seu passado triste numa conversa casual, e que nem é tão triste assim, mas beleza. E até faz uma piada do caso, mostrando consciência de quem ele é, mostrando que ele é um idiota porque quer. Dessa forma o Lubok soa muito mais natural e incrível do que a Akame, que só fala eliminar, eliminar, eliminar. E na moral, de longe o melhor guerreiro dessa porra é o Lubok. O resto só usa força bruta ou qualquer merda. Se é mais forte que ele, fudeu. Mais fraco é nós. Para assassinos de elite, eles não têm nenhuma estratégia ou criatividade para usar seus poderes. Chega a ser patético
patético e o Lubok de longe é o que mais soube usar sua arma. Ele derrotou vários personagens que tinham vantagem contra ele só usando estratégia. Eu não sei se esse era pra ser o diferencial dele, porque isso, na minha cabeça, é o básico de um assassino. Na minha cabeça é o básico de um assassino. E olha, em comparação a Mine, que é um atirador que luta de frente, putz, prefere se matar destruindo um ataque inimigo do que simplesmente desviar e dar um headshot. Porra, Mine, tu é uma atiradora, não uma personagem de Dragon Ball. E a Chelsea, que se vende como uma esperta, mas vai lutar com uma menina zumbi sozinha, sem prevenir que o corpo está morto e sem virar na hora que a Kuromi levantou e, sabe, virar em alguma coisa pra fugir. Porque ela não levou o Lubok junto com ela também. Obviamente os dois juntos bateriam fácil a Kuromi, ela não precisava falar, ai, vai trazer, avisa o resto pra vir aqui me ajudar. Porra, o Lubok já me ajuda, vocês dois conseguiriam matar facinho essa desgraça. Você não era estratégica, mina, e o Bulat, e o Buló. Bulot, eu não lembro como pronunciar. Só fica levando os golpes de frente, batendo que nem um tanque desesperado do LoL, que vai rushando sem pensar no amanhã e morre pelo jungle em 2 segundos. A Shelly, nem lembro o nome dessa desgraça, morreu porque quis. Ela podia ter matado a maluca do caralho, mas decidiu que não. Eu vou ouvir minha amiga, vou lá ajudá-la, em vez de só cortar a cabeça da menina. Tipo, cortei e agora eu vou voltar lá. Não precisava parar tudo pra ir lá. Ela tava, 2 centímetros de distância de tudo, só desgraçada. A menina tá na tua frente, completamente fodida, mas e aí, vamos ajudar a amiga, né? Cortar a cabeça dela vai demorar 1 segundo e eu não tenho 1 segundo. Eu não consegui sentir a morte da personagem, porque primeiro, ela é uma péssima personagem, segundo, ela morreu de idiota, então eu só ri pra caralho, enquanto reclamava de como a Mine e elas lutam pior do que a maluca do caralho, que era bem mais fraca que as duas, mas conseguiu ganhar. Parabéns, seus idiotas. E a Kami, que sai de invencível pra personagem normal num piscar de olhos. E a SDF eu só não entendi. O anime inteiro vende ela como foda, mas a SDF nunca mostra ser uma grande guerreira. Eu sou o resto que é incompetente mesmo. Acho que o Natsu do Fairy Tail no começo do anime derrotaria ela. Parou o tempo, mas e assim ela podia ir pra qualquer lugar, mas preferiu ficar parada, olhando pros lados. Onde a Kami tá aí? Pau! Se fudeu, sua burra do caralho. Essa cena eu juro que eu não entendi até agora. E a Leona, que é só hilária. A guria é só uma inútil do caralho. E eu ri muito quando ela morreu pro gordo. É maravilhoso. É incrível como até o final ela conseguiu fazer nada. E quando vai fazer algo, não faz direito. É a pior assassino que eu já vi na minha vida. Eu respeitei o gordo. Lutou até o final com tudo que tem. Muito diferente da Leona, que só fez merda. E o Teru, que era um cara que eu gostava, porque ele era mais fraco que geral, porque ele não tinha uma arma imperial, mas mesmo assim ele lutava com a galera. Então quando ele ganhou uma arma imperial, eu fiquei tipo, caralho, agora o bagulho vai ficar louco. Mas aí ele continua mediano e a mulher fala que ele não é experiente em luta. E aí eu fico, quê? Como que ele não é experiente em luta? O cara lutava com armas imperiais com uma espada normal. Ele conseguia lidar e ferir e aguentar. Tipo, isso é uma baita experiência de luta, né? Pra quando tu conseguir uma arma fodona, na teoria pelo menos. Aliás, eu sei que ele fica vivo no final e vira um Digimon. E isso é muito pior que no anime. No anime é mais temático o Terui morrer se sacrificando, porque o anime todo não consegue, mas ele tenta ser sobre a necessidade do assassinato e da violência e os tons de cinzas nessa área e guerra e tudo mais. É muito mais temático ele morrer por se sacrificando, porque ele é o cara bom, o cara puro, o cara muito inocente. Morrer por amar demais é algo temático. E sempre diziam no anime que ele ia morrer por ser essa pessoa que é muito boa, e esse é um cenário que pessoas muito boas morrem. E no mangá o cara simplesmente ganhar com o poder do amor e violência, ganhando assim da SDF, que é o ódio e violência, é só muito mais bobo e muito mais idiota do que no anime, que é algo que tenta ser alguma coisa. Que nem a Kanga Kill é inteiro, tenta ser alguma coisa, mas nunca é porra nenhuma. Pois no anime fecha o arco do Teru e ele não se arrependeu, ele quis se sacrificar, ele tinha consciência que ele ia morrer, mas mesmo assim ele foi lá. Ele tem tudo a ver com a história que trabalha os horrores da guerra, é uma mensagem muito mais forte do que, sei lá, ele virar um Digimon. E a cena dele morrendo me lembrou muito mais Homem-Aranha 2, então não tinha como... E a cena dele morrendo me lembrou Homem-Aranha 2, então não tinha como eu não ficar emocionado.
Acho que a conclusão que eu posso chegar é que a Akame ga Kill é uma história de ação e violência com um bando de idiotas tentando ser fodões, mas que não conseguem ser fodões de forma nenhuma, assim como o autor que tenta fazer algo incrível, mas é super limitado e se perde muito fácil. E a mensagem pode até ser interessante, mas não adianta nada se todos os elementos que a compõem são uma merda. Não é mesmo, Shingeki no Kyojin? Eu tô traumatizado com o Shingeki no Kyojin. Bom, acho que tá bom por hoje. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Compartilha, deixa o like. E é isso. E o Terui ter morrido se sacrificando é maneiro. Pelo amor de Deus. Digimon é foda. Virar um Digimon é foda.